Hoje nós daremos então continuidade à nossa série de mensagens que nós iniciamos no último domingo, com o pastor Valdir pregando sobre a identidade de Davi, sobre a crise, o momento que ele foi escolhido ali como rei. E agora nós vamos então falar um pouco sobre a batalha de Davi. Nós estamos falando então sobre essas batalhas, enfrentando as batalhas. E quem nunca passou por batalha, né? Talvez você, assim como eu, não esteja agora passando por alguma batalha, mas talvez todo mês nós passamos por uma dificuldade, que nós vencemos uma batalha, aquela história, você derruba um gigante e parece que vem outro gigante já atrás desse que você derrubou. A vida é assim, nós enfrentamos diariamente dificuldades, problemas que nós passamos. E hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre a batalha da fé, como que Davi enfrentou essa batalha, como que ele, assim como esse vídeo, né, que nós produzimos, como que ele derrotou aquele gigante. É uma história muito conhecida, com certeza que 99,99% das pessoas que estão aqui sabem muito bem dessa história. Talvez você vai falar uma mensagem repetida, né? Toda vez que você vai pregar sobre esses temas e histórias conhecidas, parece que a gente até sabe os pontos que o pastor vai pregar. Mas se você já sabe o ponto, não pensa no próximo, pensa no ponto atual que nós vamos estar falando, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é viva. Você crê nisso? Que a palavra de Deus é viva? Amém? Então ela é atual. A Billy Graham tem uma frase que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então, assim como nós nem sabemos a notícia, o que irá acontecer amanhã, a Bíblia, ela nos revela coisas que ainda nem aconteceram. E também nos revela coisas que estão acontecendo. Até hoje pela manhã nós tivemos o nosso start. Irmãos, graças a Deus aí, se eu não me engano, tem mais 11 pessoas que estão fazendo o start. E nós estávamos falando sobre essa história onde, não sei se você viu na mídia, tá com aquele rapaz que é multimilionário, bilionário, que foi morto, e aí descobriram um documento dele que tem mais de 3 milhões de páginas lá, e com muitas pessoas poderosas, que foi para uma ilha, essa história toda aí que eu não quero entrar. Mas a gente vive neste mundo, e o próprio Cristo falou que o mundo jaz do maligno. Então, esse mundo, esse sistema, não pertence a nós como igreja, ele pertence ao inimigo, ao diabo. A nossa luta é constante contra as trevas. A nossa luta, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é muito mais além do que isso. Mas Davi, ele enfrentou ali uma batalha, a batalha que você sabe, onde os filisteus, o texto de 1 Samuel vai falar sobre isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, o texto não está aqui, esse texto. Mas 1 Samuel capítulo 17, do versículo 3 ao versículo 11, vai dizer o seguinte: que assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com um vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu de fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro de lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Mais uma vez eu convido você a pedir para que o Senhor continue ministrando a palavra no teu coração. A Bíblia é a palavra de Deus, nós não estamos aqui inventando, é algo que acontece, que aconteceu e que nós estamos passando muitas vezes por batalhas, e agora nós podemos olhar para Davi e ver como que foi essa batalha, aprender com Davi. Por isso, se permita para que Deus te ensine, te molde, para que quebrante o seu coração diante dessa palavra. Deus, fala, Deus, em cada coração.
Nós já cantamos, já entoamos hinos ao Senhor. Agora, Deus, nós estamos aqui prontos para ouvir a Tua palavra, Deus. Que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, durante 40 dias, Golias se levantava. Durante 40 dias, ele ia até o exército de Israel, frente a frente, e o exército de Israel se calava. Então, ele ia dia após dia, ir lá tentando enfrentar os israelitas, aquele exército, porém os israelitas estavam tremendo de medo. E hoje a gente vê muitos gigantes, eu não sei se você está passando por algum gigante que está difícil de derrubar. O gigante parece que está lá batendo todos os dias, e o povo estava lá escutando todos os dias o que aquele gigante estava falando, mas ninguém estava respondendo. Não tinha ninguém sequer que poderia ir lá na frente e desafiar aquele gigante. Por quê? Porque ele era muito forte, ele era muito grande. O problema, irmãos, não é a ausência de soldados. Eles tinham muitos soldados. O grande problema era a ausência de confiança em Deus. Aquele povo, aquele exército olhava para aquele gigante. Ele era muito grande. Alguns dias atrás eu assisti com meu filho Pedro, nós fomos ao cinema. Estava em cartaz o filme Davi. Alguém assistiu? Assistiram também? É um filme muito bom. Quem tem filho pequeno aí eu recomendo muito. É uma história infantil de Davi, mas traz ensinamentos e é a série de mensagens. Até a série que estava programada para esse mês foi para o próximo mês. Porque eu fui assistir fui assistir o filme no cinema e saí com a série de mensagens para esse mês. E essa história nos ensina muitas coisas, porque aquele exército, eles estavam olhando para o grande problema que eles estavam enfrentando. Era muito grande. O texto ele nos relata muito bem o tamanho que era de Golias, 2,90 m, nos mostra o que ele estava carregando de bronze, o capacete, vestia uma couraça que pesava ali 60 quilos, ele usava caneleiras de bronze, carregava no ombro um dardo de bronze. Então, Golias, além de grande, ele era muito forte. Por isso que 1 Samuel, capítulo 17, lá no versículo 13, nós vamos pular, onde aparece a família de Jessé mais uma vez. Domingo passado, o pastor Valdir falou sobre a família de Jessé, onde Samuel foi lá para ungir o rei, e aí então ele chega na casa de Jessé, e está com aqueles filhos fortes, bonitos, inclusive há filhos de Jessé lá naquela batalha contra Golias, estavam também com medo, mas naquele momento Jessé, ele decide então, o texto vai dizer, versículo 13, os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul, para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Davi tinha uma missão. O que ele era? Pastor. O que ele fazia? Cuidava de ovelhas. Os fortes, aqueles que eram treinados, que estavam lá alistados para o exército de Saul, estavam lá no meio daquele confronto, com medo. Davi, ele estava cuidando das ovelhas. E aí, pensando na fé, o texto de 2 Coríntios vai dizer que nós vivemos por meio da fé. Nós não vivemos por meio daquilo que a gente vê. O texto está dizendo, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. A vida do cristão, irmãos, ela vai além daquilo que a gente vê. Seria muito fácil uma vida cristã, a nossa vida se baseasse naquilo que a gente realmente é algo palpável. Uma vida cristã não baseada pela fé. Por quê? Porque quando nós vivemos pela fé, vai muito além, foge do nosso controle. E aí a gente vive num mundo, no Brasil principalmente, o Brasil cheio de fé, né? Pessoas que têm fé. Igrejas lotadas, pessoas que se dizem cristãs, um país cristão. A grande questão é alguns mitos que eu quero compartilhar com os irmãos sobre a fé. O primeiro mito, que a fé é não ter medo. A fé, irmãos, ela não elimina o medo. Você vai passar
por gigantes que você vai ficar com medo. Você talvez vai chorar nos dias difíceis. Mas, irmãos, a fé nos ensina a avançar apesar do nosso medo, apesar da nossa angústia. Por isso que o salmista vai dizer que quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Então, quando eu, nós tivermos medo, assim como aquele exército estava enfrentando aquele gigante, o que nós devemos fazer? Confiar no Senhor. A nossa esperança, irmãos, a nossa confiança não pode estar num presidente do nosso país, não pode estar num candidato, a nossa esperança não pode estar num poder político, num lado político. Por quê? Porque tudo isso é falho, é sistema. A nossa esperança tem que estar em Jesus. Quando nós tivermos medo diante daquilo que nós estamos vivendo, diante da realidade do nosso país, do mundo, diante dessas crises, diante dos problemas que nós estamos enfrentando, nós devemos confiar no Senhor. Amém? Amém, irmãos? A nossa confiança precisa estar no Senhor. O segundo mito é negar a realidade. Porque a fé ela não finge que o gigante não existe. A fé ela não está cega e não está enxergando o problema. Não, a fé ela enxerga, mas ela enxerga algo que vai além, que é o Senhor, que é muito maior que qualquer problema. A fé ela enxerga o problema, ela sabe da realidade. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Por isso que o Paulo vai dizer que nós vivemos por meio da fé, não pelo que nós vemos. Outra coisa, o terceiro mito, fé é acreditar mais em si mesmo. Tem muitas igrejas que pregam isso, essa autoconfiança de você pode. Aí usam um texto fora do contexto, você pode todas as coisas, naquele te fortalece, vai para cima, entra com tudo, vai na fé. Aí usam essas frases bonitas de internet, que a gente pode ir, a gente pode vencer. Irmãos, a fé bíblica ela não é autoconfiança. Sabia disso? Não é você dizer, não, você acorda, se olha no espelho e diz, hoje eu vou vencer. Palavras de afirmação, dizendo, não, agora eu posso, coloca lá no seu carro, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí o outro carro vem, bate a traseira e você reclama com Deus. Aí os problemas chegam, a gente pensa, não, mas é porque eu estou muito para baixo, eu preciso confiar mais em mim, irmãos. A fé é dependência de Deus. Por isso que Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 3, que confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Porque não é por nós, não é autoconfiança, não é eu acreditar mais em mim mesmo, que eu posso, que eu vou lá, eu vou passar nessa prova, eu vou comprar essa casa, eu vou conseguir, eu vou vencer. Irmãos, isso não é fé. Claro, você pode viver tudo isso, eu não estou dizendo que você não pode. Mas, irmãos, a fé não é você acreditar em você. É você reconhecer que você não consegue e depende do Senhor. Quarto mito da fé é que a fé só aparece quando tudo dá certo. Sabe aquela história, aquelas pessoas que querem demonstrar que são pessoas de fé, mas quando estão para cima? A fé, irmãos, ela se manifesta muito antes de qualquer vitória. Muito antes de Davi vencer o gigante, ele já demonstrou que era um homem de fé. O justo, Abacuque, vai dizer, Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. A nossa vida, irmãos, precisa ser vivida pela fé. Não é pelas nossas vitórias, não é quando a gente está bem, as nossas conquistas. E o quinto e último mito é que a fé é falar certo para Deus agir. Alguns usam a fé como uma fórmula mágica. Eu preciso orar de madrugada, eu preciso ter fé, eu preciso cumprir um rito, eu preciso me sacrificar para isso, eu preciso fazer aquilo. Irmãos, a fé é um relacionamento e a confiança no Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, Deus falando para o povo. Vocês não vão pela força, vocês não vão pelo poder de vocês, mas vocês vão por mim. A fé, irmãos, não é declarada, ela é demonstrada. Eu não estou dizendo aqui que
Tem alguns pastores e dizem profetas que usam muito esses termos de eu declaro, né? Eu declaro na sua vida. Você não vai ver eu fazendo isso aqui. Se você veio esperando isso, eu falo, assim, não triste, né? Mas eu falo para você que nós não acreditamos nisso. Eu não tenho o poder de declarar nada na sua vida. Porque a sua vida não pertence a mim, não pertence a esta igreja, a sua vida pertence a Jesus. Por isso que a fé, ela não é apenas declarada. Você, claro, você fala sobre a sua fé, você compartilha a sua fé. Mas, além disso, a sua fé precisa ser demonstrada. É através das suas atitudes. Se Davi ficasse lá no campo e olhasse de longe os filisteus encarando o exército de Israel, ele poderia olhar e falar, não, eu tenho fé que eles vão vencer. Tudo certo, ele poderia orar, poderia ali, mas sabe o que ele fez? O texto vai mostrar para nós que ele foi. A fé, irmãos, ela se mostra verdadeira nas nossas atitudes. Por isso, como a fé pode ser manifestada? Como que a minha fé e a sua, além de ser uma fé declarada, através daquilo que nós já fazemos, nós tivemos aqui recentemente, 2 domingos atrás, o nosso batismo, onde pessoas declararam a fé em Jesus. Mas agora é como que eu posso demonstrar e como que essa fé é manifestada na minha vida, no meu dia a dia. Porque aqui nós estamos demonstrando a nossa fé, erguendo nossas mãos, cantando hinos ao Senhor, ouvindo a palavra, vivendo em comunidade, mas ao sair daqui nós precisamos demonstrar aquilo que nós ouvimos, demonstrar aquilo que nós acreditamos, demonstrar aquilo que nós confiamos. A fé, ela precisa ser vivida. É no seu dia a dia, é no seu trabalho, é nos seus problemas lá no seu casamento, é no seu problema financeiro, é na vida, é vida. A vida precisa ser vivida, uma vida comum, demonstrando a fé em Jesus. Não é simplesmente vivida em milagres extraordinários, amém, você pode ver milagres extraordinários. Mas irmãos, nós precisamos também demonstrar a nossa fé no nosso dia a dia. E aí, a primeira coisa, como a fé se manifesta? A fé se manifesta na obediência antes da batalha. Antes de qualquer gigante que você irá ou está enfrentando, você precisa demonstrar a sua fé em obediência ao Senhor. Quando nós vamos olhar lá em Hebreus, os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, muito mais do que eles fizeram coisas extraordinárias, algo que chamou a atenção de Deus foi a obediência deles ao Senhor. A obediência que eles tinham ao Senhor, e o texto vai nos dizer o seguinte, que um dia Jessé disse a Davi, leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Davi, a função dele agora seria o quê? Levar a marmita para os seus irmãos. Eu já tive essa função, viu, irmãos? Eu já passei por isso, eu vou contar a minha história aqui, porque agora Deus me honrou. Quando eu era adolescente, a minha função era levar a marmita para o meu irmão no trabalho. E eu fui lá levando. E Deus, sabe aquela história, aquele meme, né? Deus me honrou, hoje eu sou baterista. Brincadeira à parte, mas Davi, ele tinha essa função, levar a marmita, o alimento para os seus irmãos. Sabe, talvez a gente sempre quer estar no palco da batalha, vencendo tudo, né? E esse é algo tão comum. A função dele era o quê? Levar comida para os seus irmãos. Uma vida comum. Ele não estava na guerra, ele não estava enfrentando gigante. Na verdade, a história dele vai nos mostrar que ele enfrentou leão, urso, mas ele estava ali. E aí o pai dele então diz, leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Então, outra missão, qual que era? Confere lá teus irmãos. E volta aqui e traz a notícia dos seus irmãos. Imagine, já vamos pular lá para o final, né? Imagine Davi voltando com a notícia, pai, eu venci o gigante. Tem pai que falaria, né? Meu filho, eu só pedi para você levar a marmita e voltar com a notícia dos seus irmãos. Essa era a missão de Davi. E aí então, os irmãos de Davi estavam com Saul, o exército israelita, no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor, aqui eu destaco. A primeira coisa é que
antes de Davi, ele enfrentar Golias, ele enfrenta algo muito mais simples, a obediência ao seu pai. Ele poderia falar: pai, eu tenho as minhas ovelhas, eu tenho a minha função aqui, deixa eu ficar aqui de boa. Ali ele já tinha sido até ungido como rei. Ele poderia falar o seguinte: eu sou o futuro rei, eu não vou levar comida para aqueles meninos. Me respeita. Deixa eu continuar meu papel aqui e manda outra pessoa para lá. Mas, muito além disso, irmãos, quando Jessé ele pede para que ele levasse os alimentos para os seus irmãos, Davi ele poderia ter feito isso de qualquer maneira, mas o texto nos faz questão de registrar um detalhe: o que? Davi deixou as ovelhas com outro pastor. Por que eu destaco isso? Porque esse versículo, irmãos, ele revela algo muito profundo. Davi ele não abandona suas responsabilidades para viver um momento importante ali do povo de Israel. Davi ele sabia que a sua responsabilidade era o quê? Cuidar de ovelhas. O que ele fez? Ele deixou as ovelhas com outro pastor. Essa era a responsabilidade dele. Tem muita gente, irmãos, que quer viver o extraordinário de Deus, um milagre, uma cura, e amém, a gente pode viver isso, irmãos, mas não sabe viver o ordinário. A vida simples, a vida comum, de obediência ao Senhor, de ser um bom pai, de ser uma boa esposa, de ser um bom filho, de ser um bom marido. A gente não sabe muitas vezes viver isso, nós queremos viver o extraordinário. A fé, irmãos, ela não começa no campo de batalha, ela começa, irmãos, no cuidado com aquilo que Deus já nos confiou. Se Deus confiou uma família, cuide da sua família. Se Deus confiou uma empresa, um trabalho, seja responsável, assim como Davi foi responsável. A fé também é demonstrada nesses detalhes, por isso que Lucas vai mostrar para nós: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Antes de Davi enfrentar aquele gigante, derrubar aquele gigante, ele foi fiel ao Senhor muito antes disso. Por isso, antes de você vencer esse gigante, ou vencer algum gigante, seja fiel ao Senhor. A fé ela é demonstrada nisso, ela se manifesta na obediência ao Senhor. Por isso, antes de você querer viver o extraordinário de Deus, amém, você pode viver, mas faça o básico bem feito, com excelência. Davi, ele fazia as coisas com excelência. Ele se planejou. Enquanto outros carregavam armas, Davi ele carregava um marmitex, uma sacolinha com alimento. Enquanto o exército se preparava para lutar, Davi estava obedecendo ao seu pai. Por isso que 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai nos ensinar o seguinte, que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Sabe o que Deus espera de nós, irmãos? É obediência. Muito mais do que um sacrifício. É obediência. A fé madura quase sempre começa com atos simples. A fé madura quase sempre começa em atos simples de fidelidade. Quem não aprende a obedecer no comum, dificilmente vai permanecer fiel num gigante muito grande, numa batalha muito grande. Por isso que João Calvino ele vai falar que a verdadeira fé não permanece ociosa, ela produz obediência. A fé verdadeira, ela obedece ao Senhor. Hoje nós temos a palavra de Deus revelada a nós, completa. Nós não precisamos de outra profecia, nós já temos totalmente aqui a Bíblia, do início ao fim. Agora nós precisamos ler, sim, mas nós precisamos obedecer ao Senhor, viver a obediência ao Senhor. A fé ela não permanece então ociosa, omissa, mas ela produz obediência. A pessoa que tem fé em Jesus, a pessoa que declara que tem fé em Deus, que acredita em Deus, precisa gerar nela um coração fiel ao Senhor. Entenderam o ponto 1? Que a fé se manifesta na obediência. Vamos para o segundo, como a fé se manifesta? A fé se manifesta na forma como enxergamos o desafio. O texto vai nos ensinar dizendo o seguinte: enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi ouviu gritar. Davi já estava lá no meio, né? Davi ouviu gritar seu desafio habitual.
Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem matar. Dará uma de suas filhas como esposa, isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá um homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu e circunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Todos estavam olhando para Golias com medo. Davi olha para ele e diz, para aquelas pessoas que estavam à sua volta: quem aquele cara pensa que é? Quem que ele está pensando para desafiar o exército de Israel? Irmãos, a gente sabe de toda a história, a gente sabe do final. Mas não é uma loucura isso que Davi estava fazendo? Davi, ele não estava listado no exército. A gente tem aqui na igreja muito militar, né? Hoje de manhã eu falei, está entrando mais militar na nossa igreja. Hoje cedo estava fazendo estágio, né? Falei, tem mais militar do que gente aqui na nossa igreja quase já. Davi não estava listado. Davi foi levar a marmita, comida para os seus irmãos. Ele olha aquele gigante desafiando e olha e fala ali: opa, o que ele pensa que é? Talvez ele poderia falar: não, o que ele pensa que é? Vai lá, vão lá, podem ir, eu vou ficar aqui atrás em oração. Davi olhou aquele gigante e ele não viu simplesmente o tamanho dele. Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Davi olha Golias, Davi olha sim o desafio ali, mas ele olha o que? O Deus vivo. O mesmo gigante está diante de todos, mas Davi, ele faz uma pergunta diferente: quem é esse que está desafiando o Deus vivo? O que ele pensa que é? O medo, irmãos, cresce quando Deus sai do centro da nossa visão. A gente só consegue enxergar problema, gigante, dificuldade, mas a fé, ela começa quando Deus volta a ocupar esse lugar, que aí o gigante se torna pequeno. A batalha, a luta que você está enfrentando, meu irmão, a luta que você vai enfrentar é pequena pelo tamanho do nosso Deus. Davi, ele sabia que Deus era muito grande. Davi sabia que, olha, meu Deus é o Deus impossível. Quem ele pensa que ele é, não importa se é 2 metros, 3 metros, 4 metros, não importa se é 100 mil, 200 mil, não importa. Mas quem ele acha que ele é, porque eu tenho um Deus vivo. A maneira, irmãos, como nós enxergamos as nossas batalhas, define como a gente vai enfrentá-las. Se você enxergar só problema na sua vida, ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? É muita dificuldade, é crise nisso, é crise naquilo, eu não consigo. Você vai olhar para o tamanho do seu problema, mas quando você reconhece o tamanho do seu Deus, você vai lá e vai confiar nele. Davi, ele não viu um gigante, ele não viu um gigante pequeno. Davi não viu lá que está diminuindo o tamanho dele. Não, sabe o que Davi viu? Um Deus muito grande. Enquanto o exército media Golias pelo tamanho, eles olhavam: olha o tamanho dele, olha a armadura dele, olha o tamanho da lança. Davi mede pelo tamanho do nosso Deus. Ele mede a situação pelo tamanho do nome do Senhor. O gigante, irmãos, não diminuiu. Dizer para você, o seu problema talvez não vai diminuir. Depois dessa mensagem, o pastor falou lá que o meu problema está pequeno. Talvez não vai diminuir. O perigo, irmãos, não desapareceu. Golias continuou lá, Golias estava lá. Mas, irmãos, a referência de Davi era outra. Não era 3 metros de Golias. Era sim o tamanho do seu Deus, o Deus que ele servia. O Deus Israel, o Deus vivo. A fé, irmãos, ela não nega a força do inimigo. Não nega. Sabe esse negócio de eu não vou nem olhar para o tamanho do meu problema. Não, a gente precisa encarar a realidade sim, como a gente vai enfrentar. Mas, irmãos, nós precisamos redefinir o ponto a qual nós estamos enxergando e confiando.
Por isso Davi, ele não entra em pânico, ele não recua, ele não se esconde, ele avança, porque quem vê a batalha a partir de Deus não é controlado pelo medo. Eu e você, nós não devemos ser controlados pelo medo, pela angústia da situação do nosso país, do problema que a gente está enfrentando, do nosso casamento. Não, nós devemos ser controlados por Deus e olhar para o tamanho do nosso Deus e confiar nele. Charles Spurgeon vai dizer que o medo é um mentiroso que cresce quando esquecemos quem Deus é. O medo vai crescendo cada vez mais quando nós esquecemos quem Deus é. Porque o problema vai se tornando muito grande. Vai se tornando muito grande. Por isso que nós devemos manifestar a nossa fé, confiando e entendendo o tamanho do nosso Deus. Redefinindo a nossa visão, para onde nós estamos olhando, mudando a forma que nós enxergamos os nossos problemas. Eu desafio você a enxergar diferente os seus problemas. Eu não estou dizendo para você esquecer dos seus problemas, não. Enxergue. Olhe para os seus problemas. Mas muito maior do que os seus problemas é o nosso Deus, amém? Eu sei que é meio clichê isso, a gente escuta muito isso, né? Mas e na prática, quando a gente vem e encontra um gigante? E no desafio da vida, no dia a dia? Terceiro lugar, a fé, ela se manifesta na dependência, não na autoconfiança. O texto vai dizer, então, Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Então, a armadura de Saul, com certeza, era a melhor do exército de Israel. Até porque ele era rei. Então, ele era muito bem protegido. Com certeza, ali tinha, assim como o de Golias, tinha de bronze. O próprio texto está nos mostrando isso. Davi, então, ele prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Davi era experiente na batalha, irmão? Não, ele nem sabia usar aquela roupa. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Saul, e tirou a armadura. Tem uma parte no filme, não sei se vocês vão lembrar, quando Saul coloca a armadura, chega até a sumir em Davi. A armadura é tão grande que Davi fica lá dentro da armadura. Então, Saul, ele tenta ajudar Davi de alguma forma. De alguma forma, Saul coloca lá e fala, olha, tenta aí, vamos ver se vai dar certo. Porque não dá para você ir assim. Não dá. Imagina você ir para uma guerra sem arma, sem escudo, sem colete, você ir no seco assim mesmo, vamos lá para cima. Então, de algum jeito, o Saul tentou ajudar Davi. E o texto continua, então, que Davi pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar, quem, irmãos? O filisteu. Irmãos, essa história é tão conhecida, mas toda vez que eu leio, eu penso, Davi era corajoso. Pegou 5 pedras, colocou na bolsa do pastor, de um pastor, da bolsa dele. Foi lá com tudo que ele tinha. 5 pedras, um cajado e sua funda. Foi enfrentar um gigante. Quando chega o momento de ir para a batalha, Saul então oferece armadura. Humanamente, irmãos, aquilo fazia sentido. Espiritualmente, aquilo não combinava com a forma como Deus estava conduzindo Davi. Davi tentou andar, o texto vai dizer que ele deu alguns passos, mas ele não estava acostumado com aquilo, com aquela armadura. Por isso que ele vai dizer a Saul, olha, eu não consigo usar isso. Davi, ele não rejeita a armadura por orgulho. Sabe, não vou usar isso porque eu não preciso disso. Davi, ele tenta. Mas porque ele entende, irmãos, que a vitória espiritual, a vitória diante daquele gigante, não iria nascer por métodos humanos. Com uma forma que ele iria enfrentar. Ele não era treinado, ele não estava alistado no exército, ele não passou lá seus 18 anos obrigatório para aprender a atirar. Davi, ele não teve essa experiência. Davi, ele não sabia nem colocar roupa, ele não tinha nem tamanho para isso. Porque a confiança dele não estava nisso. A nossa vitória, irmãos, ela não depende de métodos.
Claro, a gente precisa pensar, trabalhar para a gente enfrentar os gigantes, mas, irmãos, a fé, ela não despreza, por isso que eu coloquei aqui, a fé, ela não despreza recursos, mas ela se recusa a substituir a dependência de Deus por segurança aparente. Essa substituição de eu consigo, porque eu me preparei, eu consigo porque eu estou com a roupa aqui, eu consigo por causa disso, por causa daquilo, não. A fé, ela se manifesta na dependência. Nós estamos seguros não pelo que nós aprendemos, que nós somos inteligentes, que nós sabemos, que nós nos preparamos, que nós vamos enfrentar. Não, tem batalhas, irmãos, que não importa o que você sabe. Não importa se você se preparou para enfrentar o gigante. Tem batalha que não é assim, por quê? Porque nós precisamos ter segurança no Senhor. Não naquilo que nós sabemos, não naquilo que nós vemos, mas sim no Senhor. Jeremias 17,5 vai dizer: maldito o homem que confia no ser humano, que faz da força humana o seu apoio. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado em achar que nós somos capazes, que nós temos condição. Ao recusar a armadura, Davi, ele não assume o risco da dependência total. Ele escolhe entrar na batalha do jeito que Deus o preparou, não do jeito que ele poderia parecer forte. Depois, irmãos, de obedecer no secreto, enxergar a batalha a partir de Deus, Davi agora decide como vai lutar, confiando plenamente no Senhor. Sabe o que é mais interessante? Porque, vamos dizer que era você e eu no lugar de Davi. Tudo bem, vamos lá pegar as pedrinhas. Eu não falei isso, né? Mas vamos lá, pegar as pedrinhas. Sabe o que eu iria fazer? Pelo menos tentar, treinar. Colocar não sei se você já brincou disso, né? De colocar lá e pegar uma espingarda e tentar atirar numa pedra, numa garrafa. Oi? Tiro ao alvo ou acertar. Não, Davi, ele não passou por esse teste. Depois, irmãos, de Davi passar em obediência no secreto, obedecer o seu pai, em chegar à batalha, a partir de Deus, Davi agora decide como vai lutar. O quê? Ele vai confiando. A fé, irmãos, ela não busca parecer forte, com palavras de confiança, não. Ela simplesmente escolhe confiar e depender em Deus. Por isso que Martim Lutero vai dizer que a fé começa quando toda confiança em nós mesmo termina. Sabe esses problemas que a gente pensa, fugiu totalmente do meu controle? Não tem mais o que eu faça. Esse momento... Esse é o cenário ideal para entrar a fé e para Deus agir. Todo problema que a gente pode vencer por nós mesmos, Deus vai deixar a gente ir lá lutar. Sabe aquela frase de aquilo que você vai fazer, Deus não faz? Aquilo que você sabe fazer, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer? Não concordo plenamente, mas até certo ponto isso é verdade. Mas, irmãos, quando nós perdemos o controle, quando nós não sabemos mais o que fazer, é um cenário ideal para Deus agir. E por último, a fé se manifesta quando damos honra a Deus. Davi, então, olhando para aquele gigante, Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Então Davi, ele olha para aquele filisteu, ele fala: olha, você está vindo com espada, você está vindo com a roupa ideal, mas olha, eu vou em nome do Senhor. E aí então ele diz: hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres dos seus homens, as aves, os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Por que Davi queria vencer Golias? Para mostrar que ele era forte? Não. Porque Golias estava desafiando o povo de Deus, o nome de Deus. A fé, irmãos, não se manifesta quando tudo dá certo, não quando o gigante cai, mas quando nós escolhemos quem será exaltado antes da vitória. O gigante já tinha caído ali? Não.
Davi já tinha vencido? Não. Por quê? Porque a nossa fé em Jesus não depende se vai dar certo, se nós vamos ser vitoriosos. É muito fácil a gente ter fé em Deus quando tudo dá certo na nossa vida. Quando o gigante já está caído, quando não tem problema, ou quando a gente sabe que o problema é fácil, a gente vai resolver. Mas e agora, olhando de frente para aquele gigante de 2,90 m, com toda aquela armadura, com espada, Davi vai dizer o seguinte: olha, você está vindo assim, mas eu vou vencer você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi queria honrar ao Senhor. Ele diz: olha, você vem contra mim com espada, eu porém vou contra você em nome do Senhor. Davi, ele não luta para provar para os seus irmãos o seu valor. Ele não luta para mostrar: olha, eu vou mostrar para minha família que eu sou rei de verdade. Davi, ele luta, ele vai para frente em nome do Senhor, para que o nome de Deus fosse reconhecido, fosse conhecido. Davi, ele não corre para a batalha, irmãos, para provar que ele era capaz. Ele avança para defender o nome do Senhor. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Eu vou te vencer. Ele até diz, né, eu vou cortar a tua cabeça, para que todo mundo saiba que há um Deus. Davi queria dar honra ao nome de Deus. A fé madura, ela não pergunta primeiro: o que eu vou ganhar com isso? Mas Deus vai ser glorificado diante disso, diante dessa batalha, diante dessa vitória. Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A batalha, o gigante que você enfrenta, não deve ser porque você, eu vou vencer esse gigante, porque é o meu nome que está em risco. Eu vou vencer isso porque, olha o que as pessoas estão pensando de mim. Irmãos, a maioria das batalhas que nós enfrentamos, muitas vezes é pensando em nós. A gente está pensando a honra no nosso nome, aquilo que a gente vai perder, aquilo que a gente vai deixar de ganhar. A gente está pensando na vitória, pensando em nós. Davi, em momento algum, ele fala sobre ele. Ele diz: eu vou te vencer para que o nome de Deus seja reconhecido. Irmãos, o milagre não termina em si mesmo. O milagre, ele precisa apontar para Cristo. Esse é o propósito da cura, esse é o propósito da ressurreição de Lázaro, esse é o propósito de uma família restaurada, o propósito da solução dos seus problemas. Não é sobre você. É sobre o que, igreja? É tudo sobre Jesus. Nosso muro está apontado, nosso Instagram, nós falamos isso constantemente. Mas e na vida? E diante das batalhas? Por que você quer vencer aquele gigante na sua vida? Porque você está com vergonha do que as pessoas vão falar, que elas estão falando sobre você, a seu respeito? Porque você não merece. Eu não mereço passar por isso, Felipe. A gente merece. Meus irmãos, nós precisamos enfrentar os gigantes, confiando no Senhor, para que o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado. É por isso que nós vivemos. É para isso. Quando a fé, ela se manifesta, Deus é colocado no centro. É sobre Ele, é Ele que governa a minha vida, Ele quem cuida de mim. Quando a fé se manifesta, o ego sai do trono. Não é sobre as minhas vontades, não é porque eu vou ser vitorioso, eu vou postar lá no Instagram as minhas vitórias, olha o que eu consegui. Não, é apontar para Jesus. A nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida que aponte para Jesus. Cada vitória da sua vida, de passar na universidade, de passar numa prova, de ter filhos, de ter netos, de conquistar uma casa, de vencer o gigante lá na sua parte financeira, no seu casamento, tudo precisa apontar para Jesus, porque não é sobre nós. Davi queria vencer aquele gigante, porque aquele gigante estava desafiando Deus dos exércitos. Davi queria derrubar Golias, para que as pessoas soubessem quem era Deus de verdade.
Eu e você, nós precisamos desafiar os gigantes, desafiar os problemas, enfrentar as batalhas, para que o nome de Deus seja reconhecido através das nossas vidas. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja dado a glória. Não é sobre nós, mas que o Teu nome seja glorificado. A fé não é revelada quando nós somos exaltados, mas sim quando Deus é honrado através de nós. A fé verdadeira sempre aponta para Deus. Quando a fé se manifesta, a glória não termina no homem, ela retorna ao Senhor. Quando Golias caiu, a história dos irmãos sabem, né? Davi foi lá, acertou a pedra, o gigante caiu. Quem foi glorificado, irmãos? O nome de Deus. Por isso que Jonathan Edwards vai falar que Deus age para que o seu nome seja conhecido e exaltado. Deus age na sua vida, nos gigantes que você está enfrentando, nas batalhas que você está enfrentando, para que o nome de Deus seja glorificado. É isso. Sabe por que você precisa lutar para ter um bom casamento? Sabe por que você precisa educar bem os seus filhos? Sabe por que você precisa ser um bom empregado, um bom chefe? Sabe por que você precisa pagar suas contas em dia? Não é sobre você, é para que o nome de Deus seja glorificado. É isso, para que o nome de Deus seja honrado, exaltado. Golias, irmãos, caiu, mas a vitória, a fé de Davi foi manifestada antes dele cair. Eu nem vou falar sobre depois da história, porque a vitória do povo de Deus não aconteceu quando Golias caiu, mas aconteceu quando Davi desejou dar honra ao Senhor, quando Davi obedeceu, quando Davi entendeu que não era sobre aquele gigante, mas sim sobre o Senhor. A fé, irmãos, ela não elimina a batalha, ela nos ensina como nós vamos entrar nela. A fé nos ensina como a gente vai enfrentar esses problemas, as lutas, os gigantes. Por isso, para refletir e praticar, primeiro, estou sendo fiel no que Deus já colocou nas minhas mãos. A fé começa na obediência diária, antes das grandes batalhas. Antes do gigante, irmãos, a fé é manifestada nos detalhes, na vida comum, no dia a dia. Segundo, tenha olhado para o tamanho do problema ou para a grandeza de Deus. A forma como enxergamos a batalha define como vamos enfrentar. Olhe para o Senhor, olhe para Deus, aponte o seu olhar para Deus, para esse Deus que pode fazer todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E por último, quem será honrado com a minha atitude nessa batalha? Ou com a sua vitória? Quem que vai ser honrado? A fé se manifesta quando Deus ocupa o centro, antes de qualquer vitória, antes de qualquer gigante cair, porque é sobre Ele e não sobre nós. Amém? Vamos cantar? Convido você vamos ficar de pé, nós vamos louvar o Senhor e depois nós vamos estar orando por isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo nome. A alegria de toda a terra. Nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Com todo o coração vamos declarar isso ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer,
agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Deus, nós entregamos as batalhas a qual nós temos enfrentado ou que nós iremos enfrentar diante dos desafios da vida, das lutas a qual nós estamos passando, dos dias difíceis, dos gigantes que se levantam. Nos ajuda, assim como Davi, primeiro em obedecer ao Senhor, no ordinário, não esperar o extraordinário do Senhor, mas sim viver uma vida comum e viver uma vida que agrada ao Senhor. Mas Deus, que possamos, além de tudo, além de todas as batalhas, de todos os gigantes, olhar para o Senhor, nos apegar em Ti, porque o Senhor é a qual nós devemos ter a esperança, é sobre o Senhor. É o Senhor que pode fazer todas as coisas, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que está conosco. Por isso, Deus, nos ajuda a buscar o Senhor de todo o nosso coração em obediência a Ti. Mas Deus, nós precisamos e dependemos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós podemos até vencer os desafios da vida, Deus, mas a vitória não traz alegria. A vitória, ela não é sobre nós, Deus. Nos ajuda a compreender que a batalha não pode ser sobre nós, mas sim, Deus, sobre o Teu nome ser honrado, o Teu nome ser glorificado, Deus. Que as nossas vidas aponte para o Senhor, que as nossas atitudes, que as batalhas a qual nós enfrentamos, que a fé, que a nossa fé seja manifestada não por nós, não para nós, mas para que o Seu nome seja exaltado, para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Porque assim como nós cantamos, o Teu nome que é grande, e nós queremos prostrar ao Senhor e declarar isso para que todas as pessoas à nossa volta possam ver, não a nossa vitória, não que nós somos bons, não que nós derrubamos gigantes, mas sim o nome do Senhor que será glorificado, exaltado, Deus. Por isso, cuide do nosso coração nas dificuldades, cuide do nosso coração nas alegrias, Deus, porque o nosso coração é mau. Maldito o homem que confia no homem. Não deixa a gente confiar na nossa própria força, mas sim, Deus, que possamos confiar no Senhor. Assim que nós lutamos a nossa guerra, parece que nós estamos cercados, Deus, mas nós somos guardados por Ti. Nos ajuda a colocar isso em prática,
E eu oro, Deus, para talvez aqueles que estão enfrentando Golias, gigantes muito grandes, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida deles, os guardando, os protegendo, os livrando. Eu oro por vitória, Deus, para que eles possam ser vitoriosos, não para que eles sejam glorificados, mas para que o teu nome seja glorificado. Deus, mas se a vitória não vier, se a batalha continuar, se o gigante continuar enfrentando, Deus, que possamos olhar para o Senhor e descansar em Ti. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por esse momento tão especial que nós tivemos aqui, Deus. Que a cada dia possamos não somente ser ouvintes dessa palavra, mas sim praticantes. Colocar isso na prática, no nosso dia a dia, Deus. Nós te louvamos. Nos leva em paz e segurança para os nossos lares. Que a tua mão poderosa esteja sobre a tua igreja sobre a terra, sobre as pessoas espalhadas sobre o mundo, Deus. Que possamos experimentar cada dia mais a sua graça, a tua misericórdia que se renova a cada manhã, Deus. Nos leva em paz e segurança para os nossos lares. Cuide das nossas casas, dos nossos familiares, Deus, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.